precisamos estar no deserto. É onde tem providência certa. Deus falava que é providência. Deus fala que é conserto. Conserto de cada um de nós. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele é grande e que Ele faz. E só Ele é dono da vida. E só Ele é dono de tudo. Ele entra na UTI, minha irmã Mari. Ele entra e Ele conserta o que ainda está quebrado lá. O que está desconcertado. Eu não vi a tua mãe morrer, mas eu vi Deus trabalhando para conserto. E o conserto maior é a tua vida também. Porque Ele te quer como coluna, Ele te quer honrar. E é tanto que Deus falou para mim, Esther. Deus só honrou Esther, porque Esther estava, aleluia, se posicionando com sabedoria. Buscando ao rei com sabedoria. Buscando ao rei dos reis com mais intimidade. E Deus é Deus que fala, aleluia, na terra. Deus é Deus que contempla o caminhar da igreja. O noivo quer casar com a noiva. Por isso Ele quer constantemente da gente entrega teu caminho, entrega tuas vontades a Ele. Eu sou glorificada por ter chegado até aqui, porque teve mulheres de Deus que oraram por mim. A nossa missionária Nilson sabe, ela conhece a pastora Leia que teve nessas cadeiras, me ensinou. Enquanto o filho dela se jogava de uma ponte, se quebrando todinho, os anjos seguraram ele há uns 6 anos atrás. E ela disse: eu não vou para a UTI, para a ala vermelha com ele, porque os anjos já vão à frente, Mari. Porque os anjos já vão à frente dos teus filhos, missionária. E eles já tomam conta dos teus filhos. Porque quem faz a obra tem paga. E quando aquele menino se jogou com 21 anos, eu creio, na época, os anjos foram com ele na UTI. E a mãe tinha um círculo de oração, tinha uma comissão, tinha uma festividade na igreja em Bom Conselho, do outro lado. Porque quem, aleluia, acredita e confia, passa a certeza do Deus que nós servimos. E nós acreditamos e confiamos que tem vida. Tem vida aí. Aleluia. Ainda que o homem queira ter um ponto final, queira pôr no leite vermelho, na área vermelha, Deus tem vida para os nossos. As lágrimas até podem derramar, porque Jó pegou em 10 alças de caixão. Aleluia. O povo pode estar aí se destruindo, mas foi se unindo que aquele povo, como nos dias de Esther, se uniram num só propósito, o propósito de jejum, de oração. Foi 3 dias, mas foi um tempo em que Deus levantou, aleluia, do trono, ergueu seu cetro através de um rei ímpio para dar livramento. Essa é a palavra de Deus, não é a nossa perece. A gente hoje diz um sim, amanhã a gente diz um não. Mas a de Deus, quando Ele quer dizer sim, você tem vida, sim, eu sou a ressurreição, e quem crê em mim terá vida eterna. Esse é o Deus. Agora alegramos o nosso coração nessa tarde, porque Ele tem resposta, e Ele tem vida, e Ele tem alegria, regozijo, e Ele tem honra. Aleluia. No livro de Esther nos fala de um tempo difícil, que Deus levanta mulheres, homens, que realmente querem fazer a diferença. Coloca a tua fé em prática. O livro de Esther depois de Neemias, a gente entende que havia uma promessa. Ninguém dava nada por Esther. Quem é que não está dando nada por mim, por você? Porque até o inimigo acredita tanto que a gente é uma bomba. A gente é uma bomba, aleluia.
filha, para aquele ciclo de oração. A pastora Leila, os que estão mortos vão ficar, mas os que têm vida vão seguir com Jesus. Não foi assim naquele velório de Naim, a viúva de Naim? Viu uma multidão com Jesus à porta da cidade de Naim. Vinha outra multidão com a viúva de Naim e seu filho. O espírito de morte que te rodeava não te rodeava mais não, viu? É que é errado, foi destruído. Lá que a dácia, o que tu abriu um dia, tu abriu algo, mas Deus hoje ele fechou com você, porque ele é seu, do Espírito em ti. Às vezes a gente abre as brechas, infelizmente, mas nós estamos aprendendo a fechar a brecha. E nesses dias aqui, Esther aprendeu a fechar a brecha. Porque o reino de Deus é tomado de perdão, de atitude, de arrependimento. Aleluia. Aleluia. Porque quem olha para Jesus, ele não se arrepende, ele não volta atrás. Ninguém sai da presença de Deus dizendo que se arrependeu porque andou com ele. Onde está Jesus no livro de Esther? Na providência, no livramento. Então quem quer casar com seu noivo, com seu rei, Assuero ou Xerxes, aleluia, ele casa sabendo que tem que ter renúncia, né? Assim o casamento tem que ter prudência. Eu vou ler aqui para as irmãs ficarem, mas eu sei que vocês já estão com mais vigor do que eu. Aleluia. Capítulo 5. E eu meditava nessa palavra ontem. E Deus falava sobre providência. Aqueles que pensam que vão perecer, não vai perecer. Quem ficar comigo não perece. Vamos ler a partir do 4, verso 16. 4 de Esther, verso 16. Onde Esther fala assim: vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei. O que está em desacordo com a lei, e se eu perecer, pereci. Assim Mardoqueu seguiu o seu caminho e fez segundo tudo quanto o que Esther lhe havia ordenado. Nós temos direção, nós estamos caminhando erro. Até o próprio Deus nos ensina que Ele é caminho na tormenta. Ele é rio no meio do nada. Ele é caminho, Ele é lâmpada para os nossos pés. Diz o salmista. Podemos assentar, porque foi dada uma ordem de se reunir. O povo precisa estar unido. São 4:10. Desde cedo a gente se reúne em oração. Desde cedo. E quando Ele nos chamou para estar nessa casa, desde ontem jejum. Quantos têm jejuado? Quantos têm falado? Olha, a igreja precisa estar cheia. As almas precisam vir para não perecer. Nós precisamos ir até elas para não perecer. Aleluia. Mas se perecer, nós não vamos perecer, porque nós confiamos. Se o rebelde naquele tempo ali, a rainha tinha todo o perfume, tudo à disposição dela, assim somos nós, a igreja hoje, a noiva. Temos o perfume de Cristo, mas muitos têm desvalorizado essa essenciaria perfumosa. A rosa de Saron é Ele, o lírio dos vales é Ele. Como Ele diz lá em Cantares, que quando, aleluia, Ele toca na maçaneta da porta lá em Cantares 6. E aleluia,
nós temos coroa. A promessa é da coroa não ser tomada. Por isso ele constantemente diz: vigiai, toma cuidado com a tua coroa, minhas rainhas, minhas princesas, minhas noivas. Porque o inimigo está à porta, o pecado está à porta, mas vós estáis, aleluia, coroadas com a minha glória. A minha promessa é de que vocês estarão comigo no trono. É assim que fala em Apocalipse. Reinarão, julgarão aqueles que vierem, depois da tribulação, porque 7 anos nós estaremos com ele, como igreja arrebatada, no aprisco, depois do banquete, da vinda, da volta dele. E aí depois de 1000 anos, aleluia, será um julgamento breve, antes desses 1000 anos de reinados, diz Apocalipse. E tudo a que nós devemos, aleluia, adorar, jejuar, é para que as almas venham e não pereçam. Eu estava ali na porta chorando. Eu digo: Jesus, eu sou muito ruim de chorar. Mas eu estou chorando, Senhor, não é por quem foi, porque eu choro na certeza de que eu ainda não fiz pelas almas. E eu ainda não fiz o suficiente. Nós, como igreja noiva, não fizemos o suficiente. Então nós não vamos deixar perecer mais ninguém da nossa casa. Porque enquanto a gente está com cuidado do palácio do rei, o nosso rei é ele. Nós temos que estar junto, aleluia, de cada servo, serva, jejuando junto, orando junto. É difícil eu atender o telefone de um pastor muitas vezes, ou de uma irmã que está atribulada, quando do outro lado eu também estou. O meu filho querendo me matar, me chamando de bruxa. Então eu digo: o que vive em mim é maior. Ou eu tenho sabedoria, ou a forca. A forca não pode ser para nós. Amã era inimigo dos judeus. Amã prepara a forca todo dia. Amã é a consequência de um erro que Deus deu ordem a Saul, o amalequita. Amã é descendente de Agag, a qual o Saul não cortou a cabeça. Então o que é para nós fazermos, temos que fazer. Tira o que tiver de lixo dentro de casa. Esses dias eu saí orando de madrugada. Eu digo lixo porque às vezes o lixo vem. A gente tira lixo todo dia. Vem uma revistinha, vem uma consagração numa revistinha lá na minha casa e estava lá, não sei o que, capa preta, de uma revista da Globo. Eu digo: ah, Satanás, tu está tirando o som do meu filho, tu não tira mais nunca. E ali o Espírito me conduziu àquele livro, um monte de coisa, e eu digo: vou tocar fogo aqui. E Deus tinha permitido o Davi sair de casa e dormir com o irmão. Aí eu digo: é nessa madrugada que é tempo de marchar. Porque tem pequenas coisinhas, como diz a palavra do Senhor, as pequenas raposinhas, como diz ela, ali em Provérbios, vão minando a nossa fé. E o inimigo, ele não cessa. Todos os dias Satanás foi os 40 dias tentar Jesus. Ele não foi no último dia. A palavra diz lá em João 4 que todo dia Satanás tentava. Todo dia Amã olhava para Mardoqueu e dizia: tu não vai se curvar, não é? Tu não vai abrir mão, não é? Aleluia! Ah, tu não vai abrir mão e me adorar, não é? Pois eu vou inventar aqui uma coisinha. Aleluia! Mas a nossa história com Deus, aleluia, ela é história de promessa, aleluia, de livramento. Porque Mardoqueu sabia que lá atrás o que ele fez pelo rei. Mardoqueu era ali primo que criou Esté, a gente conhece a história. E ele ficava na porta. Fica na porta, Mardoqueu, né? O que a gente aprende? Fica na porta. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu estou batendo na porta do meu coração. Ele bate, Mari, na porta. Ele espera a gente atravessar ele. Porque com ele, aleluia, a gente sabe que do lado da porta das ovelhas, nós como ovelhas, temos mais forças. Nas madrugadas,
Deus falou para mim, olha, é você e eu agora, cara a cara, face a face. E Deus faz isso com a gente, cara a cara, face a face. Aqueles judeus estavam ali se reunindo, cada um chorando. Mas Esther sabia qual era o propósito. A noiva sabe qual é seu propósito. A rainha sabe qual é seu propósito. E a igreja representada pela Esther sabe qual é a sua posição. Há de ir diante do rei, chorar na madrugada e entender que se for para morrer com Cristo é melhor. Mas que nós temos que ser intercessoras até o fim. E não desmaiar, não desfalecer o semblante. Porque por mais que a gente veja pessoas aí perecendo, a gente tem que se levantar com autoridade dizendo, espírito de morte, tu que rodeia não rodearás mais. Porque se tem propósito vai ser cumprido. Se for da vontade de Deus, ele leva. Porque muitas vezes a gente é afrontado da nossa casa. As irmãs têm sido afrontadas aqui. Se foi de bem bom que Deus te chamou, não foi Deus que te chamou. Porque perseguição a gente fala. E vive. E sofre. Mas ele disse, tenha bom ânimo. Eu venci e vocês vão vencer. Deus, ele fala ali no livro de Esther que nós precisamos se levantar como intercessora. Mas ele fala também que a gente tem que ter ação. O jejum e a sabedoria veio até Esther. A sabedoria de Deus vai exceder muito o nosso entendimento, diz a palavra. A gente precisa estar sensível ao que Deus quer, não é o que a gente quer. Hoje eu já fiz uma visita, já olhei no posto de gasolina, porque Deus me impulsionou aí, porque senão a mulher tinha entrado na minha casa. Eu digo, não veio não, minha amada, que Davi está na graça hoje. Deixa eu dormir, que eu tenho sossego. Então eu vou até a senhora. Mas aquela que queria o marido de volta, não teve o marido de volta. Por quê? Porque lá atrás agiu como Vasti. Vasti era a primeira esposa do rei, Assuero, rei Xerxes. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa, Deus está falando de sabedoria agora. Ele já está entrando no contexto de sabedoria. Mulher tem que ser sábia. Aleluia. Mulher sábia, ela não é subjugada, mas ela está debaixo da missão, sob missão, submissa, debaixo da missão. E a missão que Deus nos deu foi realmente abraçar nossos filhos. Eu vi meus 2 filhos hoje só a graça, um agarrado no outro, um segurando o outro. E não foi se beijando não, para poder eu chegar até aqui. Grande foi. E eu dizia, Senhor, pega os 2 e coloca a calmaria, porque um quer segurar o outro, um de 26 e outro de 16. Um quer segurar o outro, porque, aleluia, o inimigo vê a patologia, a doença e quer entrar na brecha. E muitas vezes a gente tem que entender o que é Deus, o que é que Deus está mostrando de doença e o que é de espiritual. E a noite toda foi essa peleja, eu e meu filho. Ele levantou cama, tirou colchão. Então eu digo, Jesus, o Senhor não me deu um filho para maldição. O Senhor não te deu filho para maldição. O Senhor não te deu filho para maldição. Deus nos deu filhos para bênção. A nossa herança é bendita. Ele não vai permitir que a gente pare na caminhada. Só Deus sabe o quanto a gente é chamado de amostrado. Mas eu quero dançar para Ele, eu quero cantar para Ele. Como eu dizia meu diácono Moção aqui, a toda a caravana que eu já agradeço, a meu Davizinho, né? E a Adrietinho, e a toda a turma, a diaconisa Socorro não pôde vir, porque ficou de outra reunião. E aí Deus trouxe a gente aqui, unidos, porque eu me alegro tanto com meu irmão Moção, porque o que você pensar e disser, Moção, vamos fazer assim, Moção de ir embora. É como Esther, vamos fazer o jejum, bora. Vamos ali fazer a obra, bora. É desse jeito. Porque quem quer andar contigo tem
E Deus, ele permite a gente ir adiante, mas se tiver algum puxando você para trás, desconfie, jejue e diz: sai, larga da minha aba, do meu paletó, do meu vestido. Sai. Porque tem gente que é sanguessuga, amigo. Tem gente que é sanguessuga no teu telefone. E tu sabe que tu é profeta. E é aquela história de Provérbios 30, né? Dá e não se basta, né? As duas sanguessugas. Não é, meu profeta? Glória a Deus. Mas não saem do contexto. Esse nosso Deus é tremendo. A natureza de Jesus e Esther. Ele se mostrando como sacerdote, se apresentando. Ele mudou ali a história daquele povo. O que era para maldição se transformou em bênção. O que era para maldição, o puro. Eu vou ler só o verso 24 aqui do capítulo 9. Porque Amã, o filho de Amedata, o Agadita, o inimigo de todos os judeus. Nós temos tantos inimigos. Às vezes está do nosso lado. Aleluia. Às vezes quer ocupar a nossa cadeira. Tem que me andar. Nós não temos cadeira. Eu não tenho cadeira. Pela fé. Portanto, naquele dia ali, aquele homem chamado Amã queria enfocar. Mas hoje Deus te diz: eu quebro a forca, eu quebro o laço, eu corto a lança, eu quebro a maldade e a inveja nesse mundo. E aqueles dias de Purim, aquilo que era para matar não vai matar, aquilo que era para morrer não vai morrer, porque nós temos, aleluia, água viva dentro de nós. E o puro se transformou em Purim. Por isso chamaram aqueles dias de Purim. Diz o verso 26. Por causa do nome Pur. Pur quer dizer maldição, destruição. E na nossa casa não há Pur, mas há Purim. E Jesus se colocou na cruz. E Jesus suportou a cruz. E Jesus, aleluia, na sua natureza, nos tornou, aleluia, perfeitos com Ele. Porque foi o sangue dele que nos completou. Ainda que a gente esteja fraco, o sangue dele nos completa. Ainda que a gente esteja sofrendo, Ele nos completa. Ele é nosso sumo sacerdote. Raiz entrou ali e disse: olha, se cortar a cabeça, se perecer, se o rei mandar descer, porque ninguém pode ir ao rei senão por um intercessor. Vocês estão entendendo? Amém. Ninguém pode ir senão por esse intercessor. Esther se colocou como noiva, como intercessora, como aquela que foi agraciada por um motivo. E nós estamos colocando o nosso Senhor Jesus Cristo no lugar de uma mulher intercessora aqui. Ele se colocou no nosso lugar. E hoje nós nos colocamos no lugar dele. Porque ele disse: quem não tomar a sua cruz, quem não for uma intercessora, quem não tiver subindo nessa cruz, renunciando até o fim, não é meu intercessor, não é minha noiva. Então essa é a razão da gente estar aqui. Já encerrando aqui, Deus falando que o Pai, o Filho, mostra tudo quanto faz. Eu vou ler João 5:20 para os irmãos. A intercessão do Pai, do Filho. E hoje, andando com o Espírito, nós estamos. Essa é a graça. Essa é a graça da intercessora. Esther entrou com livramento naquele dia. Mas porque se tornou intercessora. E o maior intercessor de Esther foi Jesus. Foi o Espírito de Deus que a levou ali. Tem muita coisa que precisa mudar na gente. Deus fala. Tem muita coisa que precisa mudar. Então nós choramos hoje por quem morreu. Os mortos vão enterrar seus mortos.
somos. Mas nós choramos hoje porque o dono da vida nos deu ressurreição e precisamos interceder pelas almas que perecem. Aleluia. Glória a Deus. E ele, junto com o pai e o filho, ele disse: Elohim, Deus meu, lama sabachthani. Eita, Deus te trouxe aqui para dizer que tem para você a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte. Nearquiada sobre a vitória sobre a morte. Hoje nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas há um intercessor, há uma justiça que está sendo feita hoje a teu favor. Aleluia. O inimigo tem te acusado, tem te afrontado, Aleluia. tem dito que você não vale nada, até que você é uma bruxa, que você é uma louca. Mas minha filha, andei que eu da raça e andarei contigo. Passarei nas águas, passarei entre espadas com você. Não foi assim com Raíster? Passou entre espadas no vale da sombra da morte. E o Senhor disse no verso 20, capítulo 5 de João: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que Ele mesmo faz. Ele não vai te ocultar, Ele quer se revelar. Deus essa tarde diz, vamos ficar de pé, Ele quer te revelar. Ele quer te revelar, ainda que doa, ainda